Glória a Deus, toda honra seja dada a Jesus, nosso Senhor maravilhoso Pai, que nos ajuda na caminhada e nos dá força para prosseguirmos, e que nos orienta o caminho certo para andarmos, a fim de que um dia possamos morar com Ele por toda a eternidade. Que a graça e a paz desse Deus esteja com você, a bênção desse Deus esteja com você, consolando o seu coração. Deixe uma mensagem ao seu coração que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Glória a Deus por essa palavra. Aqui apóstolo Paulo, enviando essas cartas aos filipenses, ele mandou essa exortação para que cada um se guardasse ali dos maus obreiros e que cultivassem os frutos do Espírito. Aqui ele enfatizou que regozijassem no Senhor e que ele não se cansava de escrever as mesmas coisas, porque era segurança para aquele povo ali. Falar as mesmas coisas, bater na mesma tecla, para que fossem guardados, para que fossem protegidos, porque o inimigo, ele não brinca em serviço. O inimigo trabalha o tempo todo, então o apóstolo Paulo ali também estava sempre trabalhando, escrevendo para aqueles irmãos, alertando a fim de que não fossem enganados. Aqui ele diz: guardai-vos os cães, guardai-vos os maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Essa palavra aqui não é diferente para nós hoje. O mesmo Deus que usou o apóstolo Paulo ali no passado é o mesmo de hoje, ele não mudou. Deus não mudou, ele é o mesmo. Essa palavra aqui é para nós hoje, ela é atual. Guardai-vos os cães, guardai-vos os maus obreiros, guardai-vos daqueles que desviam o servo de Deus do caminho, da palavra, daquilo que é reto. Guardai-vos a circuncisão. Naquela época ali havia aquela confusão por causa da circuncisão, por causa da lei, mas ali o apóstolo Paulo estava ensinando aquele povo: guardai-vos a circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Assim somos nós nos dias de hoje, nós precisamos nos guardar, não confiar na carne. A carne para nada presta, essa carne aqui ela passa. Essa carne ela já foi corrompida desde o jardim. Hoje é tanta gente preocupada com essa carne, com esse corpo, com a estética, com a beleza, com todas as maravilhas que esse mundo dá. Não devemos confiar na carne. Essa carne aqui, ela já se corrompeu, ela é pecadora. Essa carne aqui é perversa, maldito é o homem que confia no homem. Nós não podemos confiar na carne, mas devemos andar em espírito. Esse corpo aqui passa, se esse corpo aqui tivesse excelência, se essa carne aqui tivesse excelência, prestasse para alguma coisa, ela não passaria, não morreria. Mas pelo pecado veio a morte. O que nos resta dessa carne é não confiarmos nela, mas nos gloriarmos todos os dias em Jesus. Todos os dias nos gloriarmos na palavra de Deus.
Ainda que podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo aqui estava dizendo que era ele, que ele podia confiar na sua carne. Ele tinha que estar ligado no Espírito. O que para mim era ganho, reportei-o por perda por Cristo. O apóstolo Paulo era um homem instruído na lei, estudado, tinha muito conhecimento, mas ele reportou tudo por perda por Cristo. Ele considerou tudo como esterco. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Como que nós temos vivido hoje? Preocupados com tanta coisa dessa terra, tantas coisas dessa vida. Eu sou renomado assim. Às vezes tem exaltação pelo que é, pelo que estudou, pelo que faz. Nós temos que colocar tudo como, refutar tudo como perda por Cristo Jesus, para que possamos ganhar a Cristo, sermos humildes. Nós podemos ter conhecimento sim, nós podemos ser pessoas cultas sim, mas nós não podemos colocar isso como um padrão que nos eleva à soberba. Existem muitas pessoas que se soberbecem pelo que é, porque tem estudo, humilha aquele que não tem estudo. E nós não temos diferença, irmãos. Jesus chamou discípulos indoutos, eles curavam, eles levantavam mortos, eles levantaram coxos. Indoutos, sem conhecimento, sem letra. Então, nós não temos por onde nos gloriarmos com nada que somos. Temos que ser como o apóstolo Paulo. Paulo tinha excelência do conhecimento, mas ele reportou tudo por perda por Cristo, para que pudesse ganhar a Cristo, ser achado em Cristo. E o que nos leva hoje a soberba de alguma coisa? Ter soberba de alguma coisa? Se tudo perece, tudo passa. Essa carne passa, tudo passa. Então nós não podemos nos gloriarmos com nada, desprezarmos ninguém por nada. Deus está com o pequenino, com o indouto, com o sem letra. Triste daquele que pensa que tem alguma posição e que é alguma coisa e não considera como um esterco, como o apóstolo Paulo considerou tudo que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha, toda a bagagem que ele carregava para ganhar a Cristo. Soberba não nos leva a lugar nenhum, não nos leva a nada, só nos leva a sermos afastados de Cristo. Então nós precisamos ser humildes a cada dia. Se a gente tem, se você tem conhecimento, se você tem cultura, se você tem uma excelência de conhecimento, amém, que cresça cada dia mais. A palavra de Deus fala crescer na graça e no conhecimento. Isso não nos deixa também privados de que poderemos crescer na graça e no conhecimento. Mas se nós temos e o outro não tem, se você tem e o seu próximo não tem, não faça diferença, porque Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus. Então a justiça de Deus está aí para todos nós. Que nós possamos nos guardar cada dia dos maus obreiros, estarmos firmados na palavra de Deus como ela é. Não nos deixemos ser enganados, não nos deixemos ser confundidos. Leia a palavra de Deus, porque quem lê não fica confundido, não é enganado pelo maligno, não é enganado no pecado. A igreja que fica só concordando com o pecado, não fala do pecado, só fala de amor, só tem palavras de bem-estar, de conforto e consolo e não fala no pecado. Cuidado, que pode ser uma igreja que está cheia de maus obreiros, porque a palavra de Deus, ela confronta o pecado. O tempo todo a palavra de Deus confronta o pecado. Jesus ensinou nós sermos retos, santos e irrepreensíveis e considerarmos
essa vida como nada, não confiar na carne. Não podemos confiar na carne, viver ao nosso bel prazer, do jeito que a gente quer e perdermos a glória do Espírito. Que essa palavra esteja com o seu coração, que o Senhor Jesus possa fazer morada em ti, busque a palavra do Senhor, seja cheio do Espírito Santo, tenha sua confiança em Deus e não na carne, porque essa carne passa. Cuidado com os cuidados desta vida, porque isso aqui tudo vai passar. A hora chega e tudo passa. Hoje está uma guerra de melhores status, quem vive melhor, quem está melhor posicionado, melhor, quem tem um corpo melhor, quem deixou de ter um corpo melhor, quem tem uma vida melhor, quem deixou de ter uma vida melhor. São cuidados da carne. Tudo isso vai passar. Nós precisamos ser simples, humildes, obedientes à palavra de Deus e santificar o nosso corpo cada dia ao Senhor, porque assim o Senhor se agrada. Que o Senhor Jesus te abençoe hoje e sempre. Amém.